Olá, bem-vindos a mais um episódio do MinemoCast. Hoje nós estamos aqui com a professora Daiane Roça, que é bióloga, psicóloga, e o nosso tema é retrocognições. Bem-vinda, professora Daiane. Obrigada, Denise, pelo convite. Muito bom. Professora Daiane, vamos iniciar essa conversa perguntando o que te levou a estudar retrocognições? Essa é uma história um pouco longa, na verdade. Eu comecei não exatamente pela retrocognição. Então, na verdade, eu comecei pela serexologia. Então, eu era voluntária do CAEC, isso mais ou menos em 2005. E aí eu saí de viagem. Quando eu voltei, a equipe me avisou: você vai coordenar um curso, o curso chama Seriex. E você, nessa coordenação, vai dar uma aula. Então, na verdade, eu nem tinha feito ainda a minha formação docente enquanto professora e caí de paraquedas nesse curso. Então, eu comecei a estudar esse tema. Eu não tinha mexido com isso ainda. Então, Seriex, o estudo das séries de existências. Aí, dei a aula, o curso aconteceu, tal, foram várias abordagens em termos de retrocognição nesse curso, super interessante. Aí no ano seguinte, em 2006, eu fiz um artigo. Sobre esse tema. Sobre o tema, exatamente. Então, uma continuação do curso. E aí foi super engraçado que eu estava na holoteca na época, o professor Valdo ainda era vivo, né? Então ele saiu do holociclo e foi falar comigo. Aí falou várias coisas, fez várias perguntas e queria saber o que é que você está fazendo. E o que eu estava fazendo? Eu estava escrevendo o tal do artigo sobre Seriexes, né? Então foi curioso isso. Então ele me deu várias orientações. Aí o artigo foi publicado em 2007. Aonde? Na revista Consciência. Então saiu em 2007. Então 2005 foi o curso, 2006 eu escrevi, 2007 ele foi publicado. Foi o primeiro artigo científico da Conscienciologia? Foi o primeiro artigo. Interessante, né? Super interessante. Então logo nesse tema, né? Mas aí é como se eu fosse estudando retrocognição por fora. Porque o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no meu livro, que é o Oportunidade de Viver. E aí eu escrevi de novo um capítulo sobre Seriex. Mas aí para escrever esse capítulo eu tive que estudar sobre a vida humana e sobre a dessoma. Então eu fui buscar autores que falavam de retrocognição. Então, por exemplo, Ian Stevenson, que é um livro famoso, ele fala dos 20 casos sugestivos de reencarnação. Então eu estudei o livro. Fui ler algumas abordagens do Hernani Guimarães, também já brasileiro, né? Fala de 8 casos de reencarnação no Brasil. Então eu fui estudando esses casos por fora, né? Então é o fenômeno da retrocognição não diretamente. Só para a gente esmiuçar a palavra retrocognição, o que significa para quem não tem afinidade com os neologismos da Conscienciologia? Então, retrocognição é um fenômeno que envolve a habilidade da pessoa de se lembrar de ocorrências, de situações relativas ao seu passado. Então, no nosso caso, principalmente relativo a vidas passadas, né? Então, alguma personalidade que a gente foi, alguma situação que a gente viveu, né? Então, essa é a lembrança que a gente chama de retrocognição. Então eu fui pelo tema das Seriexes, depois estudando a reencarnação e esses fenômenos de retrocognição que alguns estudiosos faziam, né, na sociedade. Então foi mais ou menos assim. Aí saiu o capítulo do livro, o livro foi publicado em 2014. E quando você estudava esse assunto, você se motivava, assim, o interesse aumentava? O que você sentia? Não, eu adorava. E assim, eu tinha que escrever ali algumas páginas, algumas poucas páginas, sim, mas o que eu li sobre o assunto foi muito mais. Né? Então é curioso como que você vai entrando no tema, né? Então foi meio por fora. E aí quando o livro saiu em 2014, tinha um grupo da Consecutivos que já estava se reunindo até na holoteca, no holociclo na verdade, e eles já estavam estudando e se preparando para fundar a Consecutivos. Mas eu não fazia parte desse grupo. Certo. Mas, curiosamente, o João Paulo, ele entrou na equipe da Consecutivos sem ela ter sido fundada ainda. E a turma começou a fazer algumas reuniões, inclusive algumas foram na minha casa.
Certo. Então aí eu fui vendo aquelas pessoas, aqueles voluntários, tal, eu, né, fui vendo que tinha afinidade, mas assim, eu nem lembrava que eu tinha feito o artigo, nem lembrava que tinha feito o capítulo, nem lembrava que tinha estudado esse tema, né? Engraçado, né? Você apaga um pouco da mente. No momento você não fez essa correlação, não fiz essa associação. E aí, uma semana antes de acontecer a fundação da Consecutivos, aí eu assino meu termo de voluntariado. Aí eu entro na Consecutivos. Certo. Aí foi a partir disso, com a entrada mesmo na Consecutivos, que aí eu volto mais especificamente para o tema da retrocognição. Então foi assim, a história é um pouco longa, mas... Aí você se reconheceu assim com essa especialidade da Conscienciologia? Você Então, acha que tem a ver com o que você tem que fazer nessa vida? Eu acho que tem, e assim, o engraçado que é aquele princípio que a gente fala, né? Então, às vezes a gente não tem uma rememoração ou uma retrocognição lúcida, é como se a gente voltasse em alguns processos de maneira inconsciente. Então, eu voltei no tema de uma maneira super inconsciente. Então, a gente até diz, é uma retrocognição despercebida. Aquilo aconteceu, sim. voltou, eu entrei naquele caminho, naquela forma, mas nem sabia direito por quê. Né? Então, eu vivenciei exatamente essa situação. Isso pode ter relação com o seu curso intermissivo? Porque na Conscienciologia, assim, uma das temáticas de estudo é o curso intermissivo, que por sua vez tem a ver também, né, com essas lembranças, né? Não é só a vida passada em si, né, mas o período passado, né, da intermissão. Você acha que pode ter a ver? Eu acho que pode e assim, fazendo algumas correlações, né? Então, por exemplo, eu sou bióloga, né, a minha primeira faculdade, e na biologia eu estudei muito o funcionamento do ecossistema aquático. Então hoje, numa outra vertente, aí fora vamos dizer assim, da ciência mais material, mais concreta, eu estudo o funcionamento da consciência, mas esse funcionamento dentro de um processo evolutivo. Então é como se fosse uma continuidade, né? Então eu retorno para aquele tema de uma maneira diferente. Hoje eu estudo o funcionamento da consciência. Então a série X me ajuda e a retrocognição mais ainda, né? Então é interessante você pensar que eu estava lembrando aqui, na Consecutivos a gente utiliza um livro que é o Cristo Espera por Ti, que é uma obra que foi psicografada pelo professor Valdo Vieira, e o espírito comunicante, né, a consciex comunicante, foi Honoré de Balzac. Então, curiosamente, nesse livro, uma das abordagens é tratar a lembrança das vidas passadas como a profilaxia do fracasso. Então, eu acho isso uma das coisas impressionantes. Então, quando a gente mexe com retrocognição, no fundo é exatamente isso que a gente faz. Então, eu estou trabalhando no movimento de rememorar o que eu fiz, mas muito para trabalhar com a profilaxia do fracasso, ou seja, aqueles trafores ou aqueles traços, aquelas potencialidades, né, do passado, para não falar um neologismo, que eu já utilizei, que às vezes hoje eu nem ligo, eu posso resgatar isso mais rápido. Aqueles defeitos, que são nossos trafares, que eu venho carregando há milênios, eu posso corrigir mais rápido. Então, isso, olhando dessa maneira, isso significa profilaxia do fracasso. Então, em termos proexológicos, aí a gente linka com o curso intermissivo, aquilo que eu planejei, que teve relação com as minhas vidas anteriores, o que eu preciso fazer hoje e o quanto essa retrocognição ela pode me ajudar, no sentido de fazer com que eu possa deslanchar, né, dinamizar no processo evolutivo. É interessante você falar isso, porque muitas pessoas associam retrocognição a descobrir quem foi. Então, é muito amplo, né? Não é descobrir quem foi, é um contexto apenas da pesquisa. O importante mesmo, como você disse, né, é fazer essa profilaxia, né, de como eu posso ser hoje, como que eu posso ser uma pessoa melhor hoje, utilizando como pano de fundo o meu passado. Não, exato, perfeito. Então, assim, eu acho que a gente quebra o mito da retrocognição, que é só aquela coisa emocional, quero descobrir quem foi no passado. Então, não é isso. Então, é quase que isso é o de menos na situação, né?
É mais você olhar para aquele contexto e você se comparar. Então exige um nível de aprofundamento autopesquisístico muito maior. Então eu olho quem eu fui, se eu descobri um nome, ou pelo menos uma situação, um contexto, e isso revela muitas coisas do presente. Então, se eu for inteligente, eu pego isso tudo e dinamizo tudo que eu posso. E não fico só naquela euforia. Ah, foi fulano de tal. Ah, legal, tem uma personalidade para chamar de minha, né? Que é o que a gente brinca bastante aqui na Consecutivos. Mas a nossa metodologia, ela é acima disso tudo, né? Ela visa o aprofundamento mesmo em termos autopesquisísticos, é se localizar no passado e aí tem acertos, tem erros, né? É a gente reconhecer aquelas pessoas que a gente reencontra hoje como aqueles velhos amigos do passado. Então eu acho que isso não tem preço, né? Você encontra a pessoa e você se lembra, caramba, essa pessoa foi aquela que me ajudou lá atrás. Então eu acho que isso é superior a você somente lembrar quem você foi. Certo, né? certo. Então faz toda a diferença, né, no nosso contexto de Proexis. Né? Muito bom. Agora, o teu contexto pessoal, você se graduou em Biologia e Psicologia, você é autora de 4 livros. Uhum. O que isso tem a ver com o seu passado? Você já conseguiu mapear algo nesse sentido? Então, algumas coisas eu estou investigando, Certo. né? Então, por exemplo, eu tenho um livro junto com o João Paulo que é na linha da conscienciometria. Então, dentro dessa abordagem que eu falei antes, né? Estudar o funcionamento da consciência, uma das ferramentas é a própria conscienciometria, né? Então, essa é uma linha que, vamos dizer assim, permeia a minha manifestação. E tem relação com a pessoa que eu vivo junto, né? No caso do Plister. Então, a gente tem uma característica em comum, né? Agora, tem um que é o Competências Parapsíquicas. A gente pode pegar? Claro. Pode? Vamos lá. Então tá. Então, nesse livro aqui, ó, que é o Competências Parapsíquicas, esse é uma coautoria, né? Eu sou organizadora junto com os outros autores. A gente deixou aqui bem na aba uma abordagem que eu acho que diz respeito ao nosso passado. Então, por exemplo, aqui a gente escreveu, ó, no fluxo da espiral evolutiva, como hipótese, se os autores foram em retrovidas participantes das diversas escolas iniciáticas, místicos ou talvez contrários a qualquer tipo de manifestação paraperceptiva, esta obra pode apresentar um marco na recomposição grupocármica dos mesmos. Então, dentro daquela abordagem, né, no passado, os iniciados, eles faziam todo esse trabalho de desenvolvimento parapsíquico de modo muito fechado, né? Então, não era uma coisa aberta para todos, né? Então, se no passado eu tive algum envolvimento com isso, junto com os meus colegas autores, hoje, na hora que a gente faz uma obra que é para dar autonomia dentro do parapsiquismo, a gente vem fazendo um movimento de recomposição desse passado. Então, isso é uma coisa que a gente estuda nesse sentido. Interessante, né? Muito interessante. Agora, dentro do tema retrocognições, você também estuda técnicas, né? Uhum. De como promovê-las. O que você pode falar sobre isso? Então, a gente usa esse termo técnicas justamente para tirar aquela abordagem do oba-oba da retrocognição, de eu simplesmente descobrir a personalidade, fica por isso mesmo. Então, a gente usa a palavra técnica para dar um sentido mais científico, né? Então, por exemplo, quando eu digo, eu quero me localizar no passado para ver que traços eu tinha que eram bons e que eu não uso, que traços que eram ruins e que eu ainda mantenho. Então, essa é uma abordagem técnica dentro da retrocognição. Então, é mais do que o fenômeno em si, né? O fenômeno que pode ser um flash, uma cena, um enredo mais longo, né? Essa lembrança mais longa. Então, é mais do que isso, é o que eu extraio disso, é o conteúdo. Então, por isso que a gente usa mais essa abordagem técnica. Mas, além disso, é como se a gente dividisse. Então, por exemplo, existem grupos de técnicas retrocognitivas que a gente vai dizer que são técnicas mnemônicas. Não necessariamente elas são relativas ao passado, elas são relativas ao futuro. Exemplo, eu
realizar determinado comportamento hoje que eu quero me lembrar depois. Vou dar um exemplo para ser mais clara, tá? Então, certo. No CAEC a gente tem no CAEC, o campus do CAEC em Foz do Iguaçu. Que é o Centro de Autoestudos da Conscienciologia. Isso, obrigada. Nós temos uma árvore plantada num determinado local, que é uma árvore milenar. Então, a gente sempre diz para os nossos alunos, olha, procurem visitar a árvore, vejam que jeito é a árvore, façam um rapport com a árvore, porque se ela vai viver milênios, você pode voltar para esse ambiente e a árvore pode ser o elemento que vai te desencadear a retrocognição. Então veja, a técnica é o que eu posso fazer hoje, no presente, que vai me desencadear uma retrocognição no futuro. Não é só passado. É futuro também. Entende? Então por isso que é técnica. Então a gente vai mesclando diferentes tipos de abordagens. Então há inúmeras técnicas, na verdade, para fazer isso. Exato. Então, por exemplo, eu lembrei de outra aqui. A gente tem uma que é a técnica da pessoa que banaliza a retrocognição. Então, ela tem o fenômeno e ela não dá a menor bola. Então, como que a pessoa trabalha essas questões? São questões emocionais, né? Então, como que ela trabalha isso? Então, isso é uma técnica, né? Dentro da condição ali das técnicas retrocognitivas. Entendi. E para quem quer estudar a retrocognição, que dica você dá? Por onde começar? Por onde começar? Bom, se a pessoa ainda não teve fenômeno nenhum ou não mapeou nenhum fenômeno de retrocognição com ela, o que a gente indica é primeiro ela estudar episódios, situações da vida que podem mostrar o seu passado. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela trouxe uma situação de um certo trauma que ela tem nessa vida que envolve água. Então, a gente foi trabalhando em cima desse aspecto, né? O que talvez esse trauma que envolve água, medo de água, pode mostrar do passado dessa pessoa. Então, são elementos, às vezes, na vida do indivíduo que chamam a atenção que a gente pode desenrolar um estudo de retrocognição. Agora, obviamente que a gente tem cursos, atividades que podem ajudar a pessoa a estudar o passado de maneira mais técnica, né? Que é a abordagem que a gente procura fazer dentro da consecutiva. Interessante. E no seu caso, qual foi o elemento aí que desencadeou você lembrar de alguma coisa da sua outra vida? Eu tive um episódio bem característico que, na verdade, na época, quando aconteceu, eu não associei com retrocognição. Interessante. Então, isso é mais curioso, porque eu vou até contar, pode? Não sei. Vou contar, tá? Então, esse episódio, na verdade, eu tinha, acho que, por volta de 19, 20 anos, alguma coisa assim. Então, eu estava com a minha família e a gente tinha uma brincadeira lá em família, que todo mundo jogava barro um no outro, tal, né? Naquelas festas de final de ano, tal. Então, tava todo mundo cheio de barro. Então, era um sítio e a gente decidiu, agora que tá todo mundo assim, vamos nadar no rio. E aí saiu aquele grupo da família, assim, eram mais de 20 pessoas e eu fiquei para trás, para fechar a porteira. Interessante. E aí, na hora que eu tô fechando a porteira, eu olho para eles. E aí é como se eu tivesse um flash mesmo, um retrocognitivo de uma cena do passado, como se fossem assim, coisas bem antigas mesmo, sabe? O desenvolvimento do homem que vem do macaco para se tornar o hominídeo, né? Então, aquele processo aparecendo ali na minha frente. Então, quando eu vi a cena, aquilo foi muito rápido, o meu pensamento foi: Darwin estava certo. Você já fazia biologia? Já fazia biologia, então eu já estudava evolução, então aquele choque, não, mas como o homem veio do macaco, aquela briga, aquela confusão toda, e eu passo pelo fenômeno, mas a minha interpretação na época e o meu pensamento foi: Darwin estava certo. Então, assim, depende muito da informação que a gente tem para conseguir também interpretar aquele conteúdo, né, fenomênico. Então, comigo aconteceu assim, depois que eu fui entender que essa experiência tinha sido um flash retrocognitivo, mas demorou aí alguns anos até essa ficha cair.
assim, agora na Conscienciologia você começou a entender, né? Depois que eu comecei a frequentar os cursos da Conscienciologia, tal, a estudar mais, principalmente ler sobre o assunto, aí eu entendi o fenômeno. Entendo. Foi a porta de entrada, digamos, aí para esses estudos, né? Para a retrocognição. Para a retrocognição. Exatamente. E com o passar do tempo, esse contexto ampliou, você obteve mais informações para ter uma ideia, assim, de mais elementos que possam fazer parte da sua última vida? Aí eu fui estudando mais, a gente aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a oportunidade de participar de várias atividades energéticas, tal, e essas atividades acabaram desencadeando outras experiências para ter rememoração de outros papéis, então vidas na Idade Média, no Renascimento, depois mais tarde, século XIX, né, e variando, corpos masculinos, às vezes femininos, enfim, então uma série de exemplos, de fenômenos que foram acontecendo depois. Agora, o interessante é que os fenômenos eles foram acontecendo comigo à medida que eu fui tendo mais habilidade para lidar com aqueles conteúdos. Então, não foram aqueles fenômenos que aconteceram sem que eu não soubesse lidar. Então, tudo de uma maneira muito calçada, né, e tranquila. É bom você falar isso porque às vezes a pessoa tem a impressão que vai fazer um experimento, vai lembrar da vida toda que ela teve no passado. Então, o processo, ele às vezes é lento porque exige até a maturidade da gente para entender aquele contexto, né? Exato, e assim, muita gente tem medo, né? Então, tem medo. Várias pessoas já vieram falar comigo dizendo, eu não quero estudar o meu passado, eu não estou preparada. Mas é que, por um lado, a pessoa tem na cabeça uma ideia fixa de que ela só vai encontrar alguma lembrança negativa. Mas não necessariamente, a gente precisa também quebrar isso, né? Nós temos experiências positivas e negativas. É óbvio que quanto mais para trás, né? Quanto mais eu chego nas vidas mais antigas, possivelmente, ou esperado, são aquelas experiências mais negativas, ou seja, eu errei mais. Mas essas vidas talvez mais próximas dessa atual, talvez a gente já tenha mais acertos. Então, às vezes, a pessoa tem até medo do acerto. Então, às vezes, ela escreveu muito no passado, ela era super desenvolvida numa série de habilidades e hoje não é. Então, às vezes, lembrar do passado é como se desse um choque de realidade e a pessoa, às vezes, não quer ver. Então, o medo, às vezes, não é pelo erro, é até pelos acertos, né? Porque é como se a pessoa tivesse que sair daquela acomodação. Isso mostra que estudar vidas passadas é um gatilho para você mudar mesmo, uma reciclagem intraconsciencial, né? Exato. Então não é apenas contemplar quem você foi, como você era, que país você viveu. A questão parece muito profunda. Isso, por isso que a gente fez aquela abordagem anterior, né? A profilaxia do fracasso mesmo. Então é do fracasso em termos de proexis, né? Aquilo que eu planejei antes de ressomar no curso intermissivo, antes de renascer, e é a profilaxia do fracasso em termos evolutivos, né? Então, olhando para trás, será que eu preciso de mais 1000 anos para evoluir ou eu posso evoluir mais rápido, né? Então, a retrocognição, ela mostra isso, ela escancara isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais didática. E aí a gente pode sair do lugar mais rápido. Exatamente. Né? E até também evitar repetir certas tarefas, né? Que fizemos no passado e retomá-las, mas sem, digamos, um resultado evolutivo, né? Exato. Que é a chamada automimese, né? Que nós comentamos. Repetir aquilo que é evolutivo, certo. Mas aquilo que já não vai mais acrescentar não vale a pena, né? Então, se a pessoa, vamos pensar, no passado a pessoa ela já escrevia, então se hoje ela continuar escrevendo é ótimo, agora precisa mudar o tema. Ela não pode continuar escrevendo naquele mesmo tema que às vezes ela já fez antes, então o tema agora é outro, é mais evolutivo. Tem que impulsionar o indivíduo para frente e seria um tema, deveria ser, né, o esperado, um tema que ajude a humanidade, né?
Então aí a pessoa sai da repetição, sai da mimese. Ela usa aquele traço que ela tem, mas de uma outra forma, né? Exatamente. Para passar outra mensagem. Isso, ela continua sendo escritora, mas agora com ideias talvez mais avançadas que ela não escreveu antes, né? Então, até do ponto de vista da retrocognição, a gente pode pensar na escrita numa outra abordagem nossa, que é do autorrevezamento, né? Então, eu passar o bastão para mim mesma no futuro, a partir de uma ideia avançada, de uma ideia evolutiva que ajuda a humanidade. Eu posso retomar isso para frente. Então, essa também é uma abordagem que a gente trabalha dentro desse aspecto da retrocognição. Então, eu errei em que área? Então, eu vou escrever em qual área? Então, eu posso ficar escrevendo várias coisas e não chegar no ponto, mas a retrocognição, ela me mostra um ponto. Então, eu consigo escrever já direto nesse ponto. E isso me auxilia no processo de autorrevezamento. Então, de novo, é o presente, aí a retrocognição me mostra o passado, potencializa esse presente e me ajuda no futuro. Isso é muito bom, né? Porque se a pessoa se deu bem em certa área, por exemplo, de escrita, e ela volta hoje, a tendência de repetir é grande, né? Porque aquilo deu certo. Então, você vai, né? Com aquela vontade, né? De repetir aquele cenário, aqueles temas. Então, tem que ir com calma, né? A natureza humana é pra gente se acomodar mesmo, né? Já tá bom, já cheguei nesse nível, já conquistei isso, já tá bom. Essa é a natureza humana. Então, a gente vai num processo de contrafluxo evolutivo. Você já chegou aqui, então quer dizer que dá mais, né? Então, a retrocognição, ela te impulsiona, né? Você vê onde você pode chegar mais em termos evolutivos, em termos assistenciais, né? Foi uma palavra que a gente ainda nem falou aqui, né? Mas também tem isso. Mas tem muita gente que argumenta que você pode conseguir identificar o que você tem que fazer hoje sem ter necessariamente uma retrocognição, sem precisar estudar a retrocognição. O que você me diz disso? O que eu digo é a gente pode fazer várias coisas sem dominar todas as habilidades, né? Então eu posso, vamos dizer assim, fazer assistência sem dominar as energias, sem dominar as emoções, sem ter retrocognição, eu posso fazer tudo isso. Agora, o problema é o ritmo, o tempo que eu levo e se eu estou indo no foco certo, né? Então, hoje, o grande problema da humanidade é essa condição de dispersão, né? Então, a gente se perde nas coisas, né, do mundo, nas coisas que precisam ser feitas, né? Então, a retrocognição, ela te mostra uma linha que te abre mais os olhos. Então, você é mais pontual, você é mais efetivo, né? Então, você pode fazer tudo, eu admito isso, mas você perde em efetividade e tempo também pode ser, né? E o seu desempenho talvez não seja o melhor em função de você não ter a experiência retrocognitiva. Então, veja, se a retrocognição não fosse algo importante, a gente não planejaria o curso, no curso intermissivo, essa programação existencial, sem olhar as vidas passadas. Então, todo planejamento se considera o seu passado. Então, eu chego aqui, na vida intrafísica, eu posso usar uma habilidade, um fenômeno que vai me abrir os olhos, vai melhorar o norte, né? Vai me dar uma bússola e eu banalizo o fenômeno. Então eu acho que falta um pouco de inteligência evolutiva, né? A inteligência evolutiva, ela conjuga tudo, né? Então vamos ver o parapsiquismo aqui, o fenômeno, tudo que eu posso ter de intelectualidade, o quanto isso dinamiza a minha autopesquisa, autoenfrentamento, reciclagem e evolução, né? Então a retrocognição é essa bússola, né, que nos ajuda. Penso dessa maneira. Certo, então dá esses subsídios, né, para você ter mais efetividade evolutiva até, né, no dia a dia. Porque às vezes a gente renasce, cresce, amadurece, entra na conscienciologia, até encontrar o veio mesmo que você tem que fazer, às vezes demora, né? Principalmente em razão dessas automimeses, né? Você ter tendência de fazer o que gosta, o que tem facilidade. Exatamente.
E a retrocognição, ela é o fenômeno que vem abrir seus olhos, ampliar sua lucidez, se você conseguir analisar o conteúdo do fenômeno, da maneira técnica que a gente está propondo aqui. Então, se a pessoa conseguir fazer isso, então é uma ferramenta evolutiva, assim, enorme, né, do ponto de vista proexológico, né, evolutivo. E há inúmeros estímulos, né, para provocar essa retrocognição, né? Até, além do desempenho pessoal, nós temos laboratórios que podem estimular as práticas energéticas nas dinâmicas, né? Então, nós temos os cursos, a gente está com um evento aí para o ano que vem, 2020, que é a Noite de Gala, então um experimento retrocognitivo grupal. Então é o grupo se ajudando nesse fenômeno de retrocognição. Então, para quem não sabe, né, na Noite de Gala as pessoas usam trajes de personalidades do passado, preferencialmente uma personalidade positiva. Então, nesse evento, com uma decoração, com som, você olhando os seus colegas trajados numa roupa, né, antiga, aquilo te dá um impacto, mexe com a nossa memória e todo mundo se ajuda. Então, fenômeno grupal, né? Então, veja a importância disso, a gente relembrar certas ocorrências, né? Então, às vezes, hoje, uma coisa básica, às vezes a pessoa, ela se irrita ou ela arruma uma desavença, né, um desafeto com uma pessoa, e às vezes essa pessoa no passado foi uma pessoa fundamental, ajudou no passado, e hoje o indivíduo vira a cara para a pessoa, briga, maltrata essa pessoa, mas no passado foi a figura principal a ter ajudado. Então veja, olha o que a retrocognição abre, né? Olha como que ela mostra novos horizontes para a pessoa. Então eu vejo como fundamental, né? Ok. O papo tá bom, mas nós vamos ter que interromper, porque deu nosso horário. Então agradecemos a presença da professora Daiane, que nos trouxe informações bem interessantes sobre esse tema da retrocognição. E gostaria de convidá-los para o próximo episódio do Minimalcast. Mas antes, curta e compartilhe nossa página.